Salve fiel, salve nação corintiana, sexta agitada, tem contratação chegando no Corinthians, Héctor Hernández, o atacante espanhol, deve já estar no Maracanã assistindo o Fluminense e Corinthians, o novo atacante do Timão. Tem notícia sobre mais reforços chegando. O William está livre no mercado e está sendo especulado no Corinthians. Você aceitaria o William de volta no Timão, fiel? Deixa aqui abaixo a sua opinião nos comentários. Todas as informações sobre os reforços do Corinthians, Corinthians no Mercadão da Bola. Tem muita notícia importante sobre o jogo de amanhã, a provável escalação e tudo que aconteceu no dia de hoje sobre o Corinthians, tá bom? A partir de agora. Mas antes da gente assistir, deixa o like para fortalecer o canal. Se você for novo por aqui, clica no botão aqui embaixo, se inscreva agora, canal Alerta Corinthians, tudo sobre o Timão. Sem mais demora, vamos reagir então a Marina Buffon na Gazeta Esportiva, trazendo notícias quentinhas do Corinthians e o Cereto, atualizando pra gente todo o mercado da bola do Timão. Muita notícia importante, dá só uma olhada, fiel. Muito bem, primeiro eu vou falar dos jogadores que já estão contratados, né? O Corinthians aguarda o Martinez e o Hernández, e já está traçando planos para colocá-lo à disposição do técnico, o Ramon Dias. O Héctor Hernández deve chegar amanhã aqui no Brasil. O Corinthians aguarda a chegada do Héctor Hernández, deve chegar provavelmente amanhã. O José Martinez, o venezuelano, deve chegar na próxima semana. Os dois jogadores ainda resolvem pendências das mudanças, alguns detalhes burocráticos para realizar a mudança. A situação do Héctor Martinez é mais simples, ele está livre no mercado, né? O jogador depende apenas de questões pessoais para viajar, o centroavante já está na Espanha, vinha mantendo a forma física, monitorado por um profissional particular. Então o Héctor Martinez, que está livre no mercado, jogou no Chaves de Portugal com o Hugo Souza, goleiro do Corinthians, foi artilheiro no Chaves de Portugal. A última partida dele foi no dia 10 de maio. Né? Aí tem a questão do condicionamento físico, porque ele só jogou a última partida no dia 10 de maio, quando atuou 45 minutos no jogo do Chaves contra o Famalicão pelo Campeonato Português. Então é um período grande que ele está fora de jogo, que ele não está jogando. Então vai depender do condicionamento físico. Não sei se vai dar para chegar e jogar imediatamente no time do Corinthians. Outra possibilidade, o Corinthians aguarda com expectativa também a chegada do José Martinez. Por quê? Porque tem o Alex Santana e o Ranieri que estão machucados. Então, o Ramon Dias, ele deseja ter o meio-campista o quanto antes à disposição. O José Martinez vinha em atividade durante a pré-temporada do Philadelphia Union dos Estados Unidos. O volante entrou em campo 6 vezes no último mês, jogando 90 minutos. Em 13 de agosto, foi a última partida que ele jogou no dia 13 de agosto. O time norte-americano informou que o jogador não será relacionado para a partida contra o Mazatlán do México, ou seja, ele já está liberado para se apresentar no Corinthians. Né? O caso do Martinez é muito semelhante ao do Thales Magno, que chegou ao clube e precisou apenas de um treino para estrear com a camisa do Corinthians, e já jogou e já meteu 2 gols com a camisa do Corinthians. É importante dizer que os dois jogadores só poderão jogar pelo Corinthians no Campeonato Brasileiro neste momento, porque na Copa Sul-Americana o Corinthians só pode inscrevê-los a partir da próxima semana. O Corinthians, que teve que desembolsar cerca de 2 milhões de dólares, 10 milhões de reais para contratar o Martinez em definitivo. No caso do Héctor, o Corinthians, do Héctor Hernández, né? O Corinthians não terá de pagar pelos direitos econômicos, porque, afinal de contas, o jogador está livre no mercado. José Martinez e Héctor Hernández, os dois jogadores, as duas contratações do Corinthians, até agora 2 novidades do Timão. O Timão espera com expectativa por esses 2 jogadores, mas vai ter mais contratações. Eu conto depois da vinheta. E a diretoria do Corinthians garante que o elenco não está fechado. O Corinthians já fez 7 contratações na atual janela, mas não descarta a chegada de novos jogadores. Mas as negociações dependem de uma análise profunda do custo-benefício, ou seja, do quanto o Corinthians vai gastar para ter os jogadores. Afinal de contas, o Corinthians não tem
dinheiro. Mas, de qualquer maneira, o Corinthians entende que o time ainda precisa de um lateral esquerdo, né? A prioridade é a contratação de um lateral esquerdo e de outro atacante com características de velocidade pela ponta. O Corinthians gostaria de contratar um lateral esquerdo e também um ponta direita. O clube andou se reforçando, mas depende aí das contratações, depende da possibilidade de mercado, porque o Corinthians investiu pouco mais de 43 milhões de reais em 7 jogadores nesta janela, né? O André Ramalho e o Héctor Hernandes são exemplos de atletas que chegaram sem custos dentro do clube. Afinal de contas, o Corinthians acabou contratando o André Ramalho, um bom jogador, né? Sem custos. O Corinthians até agora contratou 7 jogadores nessa janela, o Hugo Souza, que veio por empréstimo, o André Ramalho sem custos, o Alex Santana, o Corinthians contratou por 13 milhões e 600 mil reais, o Charles, o Corinthians contratou por 10 milhões de reais, o Thales Magno veio por empréstimo, 8 milhões e 200 mil reais, e se o Corinthians quiser ficar com o jogador em definitivo, vai ter que pagar 15 milhões de dólares, o José Martínez, o Corinthians vai pagar 10 milhões de reais, o Héctor Hernandes vem sem custos, então o total da janela, o Corinthians investiu 43 milhões de reais. O Corinthians ainda tenta, portanto, a contratação de um lateral esquerdo e também de um atacante de um ponta direita. Essas são as prioridades no time do Corinthians para tentar reforçar a equipe. O Corinthians garante que ainda não terminou o ciclo de contratações. Tem até o dia 2 de setembro para fazer essas contratações. Faça a sua inscrição no canal do Cereto. Inscreva-se no canal do Cereto, é de graça. Você não paga nada. Continuando falando do Corinthians, fiel torcida, o Corinthians, segundo aí o blog do Macedo, um dos jornalistas aí, setoristas do Corinthians mais bem próximo do presidente Augusto Melo, trouxe a informação que o Corinthians fez uma consulta pelo lateral esquerdo Carlos Acunha, que está, Marcos Acunha, que está no Sevilla da Espanha, jogador da seleção da Argentina, é campeão da Copa do Mundo e também de 2 Copas Américas, jogador de 32 anos, não é um craque, mas sim, ele tem um vigor físico muito bom e foi apenas sondado pela equipe do Corinthians, pelo time do Corinthians, e não se tem uma negociação até o momento, mas seria uma opção aí para a lateral esquerda do Timão, tendo em vista que o Corinthians precisa muito reforçar as laterais, porque é um ponto fraco sim do Timão na temporada. Deixa a sua opinião aqui embaixo sobre essa possível contratação. Marcos Acunha, que está no Sevilla da Espanha, um valor de mercado de 4 milhões de euros. O Corinthians fez uma sondagem, não se sabe se o Corinthians vai fazer algum tipo de negociação, mas até o momento estão apenas na conversa. Fiel torcida, quem trouxe a informação foi o blog do Macedo no seu canal aqui no YouTube. E o Coringão que entra em campo aí nesse sabadão às 9 horas da noite, que horário horrível, né, mano? 9 horas da noite, sábado, pelo amor de Deus. Corinthians que tá aguardando aí 2 reforços chegarem, Héctor Hernandes e os José Martínez, o volante, e o atacante Héctor Hernandes, espanhol, são os 2 reforços aí que devem chegar no Timão nos próximos dias. Tem jornalista setorista aí falando que o Héctor Hernandes, inclusive, vai estar no Maracanã no jogo contra o Fluminense nesse sabadão. Vamos aguardar para ver se isso se concretiza ou não nesse sábado, fiel. E José Martínez, que vem do futebol dos Estados Unidos, Corinthians fez essa contratação às pressas aí, tendo em vista o problema que teve com Alex Santana. É um jogador de bom posicionamento físico também. É um jogador que tem uma postura aí bastante elogiada pelo Ramon Dias dentro de campo. Ele vem do Philadelphia Union, time da MLS dos Estados Unidos, fiel torcida. E o Héctor Hernandes
vem do Chaves do Portugal. Na verdade ele está sem clube, mas na última temporada ele atuou pelo Chaves de Portugal, que acabou sendo rebaixado juntamente com o goleiro do Corinthians, o Hugo Souza, que vem desempenhando bom trabalho com a camisa do Timão. É os dois jogadores aí que veio, que um pode vir de Portugal, o outro já veio de Portugal, e são essas duas informações do Corinthians. Falando um pouquinho do jogo agora, Corinthians e Fluminense, o Ramon Dias deve aí continuar com a mesma formação que ele entrou contra o Bragantino na Sul-Americana, com 3 zagueiros. A dúvida fica no meio de campo, para saber aí, é possível até o André Ramalho fazer uma segunda linha do meio campo, não é descartado. Um provável time para o confronto contra o Fluminense seria o Hugo Souza no gol, Félix Torres, André Ramalho e Kaká, Mateuzinho, Rian Charles, Rodrigo Garro, Thales Magno e Giovani, fiel torcida. Esse seria um provável time do Corinthians para enfrentar o Fluminense no Maracanã. Jogo da vida, é uma final de Copa do Mundo para o Corinthians, porque os dois estão numa situação difícil na tabela de classificação. O Fluminense está na zona do rebaixamento, junto com o Corinthians, que é o primeiro, é o que abre o Z4, então uma derrota seria uma catástrofe para o Corinthians. Vocês estão confiantes para essa partida? Deixa aqui abaixo a sua opinião nos comentários, tá bom? Muito obrigado pela audiência, Deus abençoe o final de semana de vocês, da família de vocês, dos amigos de vocês e dos inimigos de vocês, tá bom? Deus abençoe cada um nessa terra que faz o bem, tá bom? Deus abençoe, tamo junto, forte abraço, vai Corinthians!